Nosso objetivo hoje é mostrar os pesos fabricados pela Kainwagen e os pesos que existem no mercado, pesos fabricados por um concorrente, o qual diz ter a mesma qualidade e são feitos igual a Kainwagen. E nós gostaríamos de mostrar hoje as diferenças na qualidade entre um produto e um peso Kainwagen, que é um peso aprovado, que tem a verificação inicial do metro, tem uma portaria de aprovação de modelo, e um peso que não possui essa aprovação. Então, aqui nós temos os estojos de peso da Kainwagen, são os pesos que estão aqui, o estojo mais claro, e o peso do concorrente, uma coloração similar à do concorrente, o estojo mais escuro, né? Ambos, Kainwagen, peso da classe F1, e do concorrente diz que é um peso da classe F1 também. Para podermos classificar os pesos, todo o regulamento, toda a recomendação está baseada na OIML, que é a Organização Internacional de Metrologia Legal, segundo a recomendação 111, que é a mesma que a Unimetro usa no Brasil através da portaria número 233. E entre os aspectos, entre os itens que estão na portaria, é a parte do magnetismo, vamos dizer, a qualidade do material e ao acabamento superficial. Somente esses dois detalhes, fora o ajuste da classe, o erro, a tolerância de ajuste, eu vou mostrar hoje só a diferença nesses dois pontos. O magnetismo, nós vamos, para provar, mostrar o magnetismo, nós vamos usar o equipamento, tá, que mede a permeabilidade magnética, tá, que está indicado na portaria, que é o equipamento que nós usamos aqui na produção, no controle do nosso material, tá, que é também chamado pelo nome de martelinho, onde o princípio de funcionamento qual é? É nós colocarmos a tua amostra, o peso, e colocarmos um magneto conhecido. Então, esse magneto conhecido, nós colocamos, que segundo também a norma é este vermelhinho, aqui é 1.02, de permeabilidade magnética, que é o tolerado, que é a tolerância por peso F1, e colocamos o peso próximo a ele, e se tiver um magnetismo maior no peso, o pêndulo vai tender para o peso ou vai ficar preso no magneto padrão. E essa é a metodologia que está indicada na portaria, na recomendação R111. Né? Então vamos lá. Primeiro eu vou pegar um peso de 2 kg da Kainwagen, né? E agora um peso de 2 kg tirado aleatoriamente desse estojo do concorrente. E o primeiro ponto que nós vamos mostrar é o acabamento superficial. Vocês podem verificar que existe pelo menos uma imagem, um X ou algo parecido com um X nessa imagem. Isso por quê? Porque ele foi feito por um processo de acabamento rotacional, quer dizer, então ele não tem uma planicidade, ele apenas foi dado um acabamento rotacional. E o acabamento, segundo a norma pede, a portaria pede, um acabamento plano, planificado, sem rugosidade. Você vê que essa mesma imagem não se forma neste peso, né? Então agora vamos verificar os dois pesos e vamos colocar o magneto, vamos dizer, o martelinho, para podermos ver a permeabilidade magnética do corpo, né? Então, recapitulando, eu vou colocar aqui próximo. Se esse peso tiver algum magnetismo, esse pêndulo vai ser atraído, ok? Então eu estou colocando agora o peso está caindo. Você vê que o pêndulo fica puxado contra o magneto padrão. Agora no peso do concorrente, o que vai acontecer? Vocês viram que o peso atrai o martelo, quer dizer, ele atrai o pêndulo, né? Então você vê que o pêndulo foi movimentado, ok? E vamos repetir o ensaio com o peso de 5 kg, também da mesma classe. Agora vamos pegar o do concorrente.
X aí, em função do acabamento rotacional, e da mesma forma o acabamento do peso da KM vaga, onde a gente não vê marca, não vê nada, devido à planicidade do que tem este peso. E agora vamos ver o magnetismo, quer dizer, a norma exige que não haja magnetismo, que esteja dentro de 1.02. Então vamos verificar, no caso aqui do peso da KM, a gente observa que o magneto continua, o martelo continua sendo, vamos dizer, atraído pelo magneto padrão, e aqui como ele foi atraído pelo peso. Okay? Então isso define que o magnetismo, há um magnetismo, quer dizer, esse peso está magnetizado. Existe um magnetismo maior do que o permitido pela norma, né? Então nitidamente a gente vê. Assim, da mesma forma, as pinças que manuseiam esses pesos também têm que ser amagnéticas. Então nós estamos vendo aqui na pinça da KM, vamos repetir o mesmo ensaio e podemos observar que não há nenhum tipo de magnetismo nele. Se nós formos olhar a pinça do concorrente, né, essa pinça azul aqui, okay, podemos verificar, olha como ele fica preso aqui. Então isso é um objeto magnetizado, quer dizer, uma pinça que deveria ser amagnética, não é amagnética. Então ele pode induzir, transferir um magnetismo para o peso, né? Podemos verificar um outro peso da mesma forma quanto ao magnetismo. Novamente, vamos colocar e vemos que há uma atração também por parte desse peso, né? E uma experiência bem prática e no dia a dia pode ser feita de forma caseira é utilizando uma bússola, né? Sabemos que a bússola procura sempre um campo magnético para fazer a sua orientação. E agora vamos pegar um peso da KM Wagen e vamos passar em volta da bússola. A gente percebe que a bússola continua parada, vamos invertir o sentido, o eixo, né? Podemos ver que continua absolutamente parado. E agora vamos pegar um peso do concorrente, né? Então agora vamos passar o peso concorrente, podemos observar como se movimenta a bússola e vamos inverter o eixo. Podemos observar como ela se movimenta. Então isso indica que há um magnetismo bastante acentuado, né? E pela norma não poderia ter um magneto no peso, porque se tivermos um magnetismo no peso, haverá uma atração entre o peso e a parte metálica da balança. Então, tendo uma atração ou uma repulsão, então levando a erros no processo de pesagem. E vamos repetir o mesmo ensaio com um peso de 5 kg, da KM Wagen. Vamos tirar esse peso para não estar no alcance. E em volta do corpo, a gente observa que a bússola está parada. Nesse sentido axial também, verificamos que a bússola continua parada. E agora vamos verificar no peso do concorrente no corpo. Percebemos que já há uma movimentação da bússola. E nesse sentido, da mesma forma, a gente percebe como a bússola se movimenta bastante, né? Então, caracterizando novamente um magnetismo ou uma falta de qualidade na matéria-prima com que foi feita este peso. Da mesma forma, se repetirmos com a bússola, também vamos ver que a bússola se desorienta totalmente, quer dizer, ela busca orientação no magnetismo da pinça, né? Se formos comparar agora com a nossa pinça, né, percebemos que a bússola fica absolutamente parada. Denota que ele foi feito com material apropriado a esse tipo de aplicação. Portanto, nitidamente podemos comprovar a qualidade da matéria-prima, a qualidade do acabamento, a quais são exigidos pela portaria Inmetro número 223 e o peso do concorrente que se diz ter a mesma qualidade do peso da KM.